Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de mais uma obra inédita do grande mestre dos quadrinhos Alan Moore. Eu estou falando de Birds Fries, a Saga, publicação que chega ao Brasil pela editora Devir. Galera, muito legal as diversas publicações que o Alan Moore teve nos últimos tempos e materiais inéditos no Brasil. Tivemos Histórias Brilhantes, que saiu pela editora Mitos, Maxwell, o Gato Mágico, pela editora Pipoca e Nanquim, e agora nós temos Birds Fries, a Saga. Eu não sei quais outros materiais que ainda são inéditos, mas deve faltar pouca coisa. E aqui nós temos um trabalho que foi publicado no decorrer de 30 anos. Publicação que conta com capa dura, papel offset, a maioria é em preto e branco, mas tem uma história que tem tons de vermelho, né? Aqui, ó, monocromática. 96 páginas no total, ao preço de R$ 55, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Publicação que conta com os roteiros de Alan Moore e a arte fica por conta de Steve Parkhouse. Nós temos aqui a história de uma família bem disfuncional, que lembra a família Addams. Afinal, estamos falando de uma família que é composta por vampiro, lobisomem, uma criança que na verdade é basicamente uma usina nuclear, ela é radioativa. Tem um avô que basicamente lembra um monstro saído das páginas de Lovecraft, uma coisa meio alienígena. Mas essa família tem uma pessoa que talvez seja a mais normal de todas, que é o jovem da casa, que aprende muito com o seu pai, que é o Jobremus Bugifries. Ele que é um caçador de morcegos e tenta passar essa tradição familiar para esse jovem rapaz. E são histórias do cotidiano dessa família que vive num determinado local já há décadas, há quase um século. As histórias que estão compiladas dentro dessa publicação ao longo de 30 anos, como eu já mencionei, elas têm uma certa interdependência. Você não depende de uma para entender a outra. Basicamente, em uma história ele acaba focando em um membro na família, como o Raul, que é o tio da casa, que acaba devorando cachorros, ou na Ginda, que é a mulher monstro da casa, que é carregada de um estereótipo feminista. E conhecendo o Alan Moore e sua visão ideológica e política, quando ele construiu a personagem da Ginda, toda estereotipada, foi uma crítica à visão masculina da época em relação ao crescimento do movimento feminista. Então a Ginda é uma mulher que se acha superior aos homens, que faz tudo, é independente, ela busca inclusive a realização sexual, mesmo estando junto com o homem, mas de uma forma independente. É um negócio assim, uma sátira muito interessante, e que quando o Alan Moore construiu a personagem, planejou essa história, com certeza serviu como uma crítica bem bacana, né? A mulher integrando agora o universo feminino de igual para igual. E eu acho que essa história ela continua muito atual, mas de uma forma inversa à proposta pelo Alan Moore. Claro, você precisa contextualizar a história na época. A primeira publicação de Birds Fries foi em 83, mas ela passou aí praticamente 30 anos sendo lançada, não de forma periódica, no sentido de ter um prazo certo, um período certo de publicação, mas ela acabou tendo várias visões de mundo conforme o Alan Moore foi escrevendo essa publicação. Então, quando a gente tem essa feminista mais exacerbada, se encaixa exatamente e infelizmente com uma parte do movimento feminista onde nós temos aquelas mulheres que têm nojo de homem, que se acham superiores a homem, onde botam a culpa em tudo no homem e tal. A gente sabe que infelizmente existe uma parte do movimento que é isso, o que não tira a legitimidade do próprio movimento feminista em si. Mas é preciso ressaltar que existem sim mulheres que agem dessa forma, e quando eu vejo a personagem da Ginda aqui, sério, na hora bate a imagem dessas mulheres que brigam por direitos que elas já têm. É uma coisa hilária. De qualquer forma, nós vamos ter outras questões que são abordadas dentro da publicação, como um cobrador de aluguéis, que é um cara
bem tranquilo, assim, zen, ele é calmo. E ele vai fazer a cobrança dos aluguéis em atraso, exatamente da casa da família Bugifrys. E aí ele é atendido de forma bem ríspida e depois ele resolve voltar enquanto ele fica matutando uma autobiografia que ele gostaria de escrever sobre si mesmo. O Alan Moore, ele consegue criar história dentro da história. É muito louco isso, né? E aí ele encontra toda essa família estranha, com coisas assim ácidas, conforme os diálogos vão sendo desenvolvidos. Então o Alan Moore realmente ele consegue criar uma história que é muito interessante, apesar da história ser construída com esse humor britânico, à la Monty Python. Você não vai ficar perdido com relação às piadas e nem nada do tipo, porque ainda que eventualmente ele coloque alguma coisa mais voltada para a sociedade inglesa, não é algo que você vai ficar simplesmente por fora, não vai ter uma compreensão da história ou qualquer coisa nesse sentido. Não é tão forte essa parte mais regionalizada do humor estabelecido pelo Alan Moore nas histórias de Bugifrys. A arte do Steve Parkhouse é muito bacana, ele tem essa pegada mais cartunesca, então ele consegue dar boa expressividade para os personagens, é um cara que tem bons enquadramentos e uma boa narrativa na hora de contar essas histórias com mais humor. Então essa parte de expressões do personagem exige bastante em histórias do gênero de humor, de comédia. E ele consegue transmitir isso muito bem durante as histórias de Bugifrys. Galera, então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais uma obra interessante do Alan Moore, mostrando outras facetas, né, desse grande mestre dos quadrinhos, o mais versátil de todos, na minha opinião. E que nota que eu dou para Bugifrys, a saga? Eu dou uma nota entre 8 e 8,5. Uma publicação bacana que, para quem é fã do grande bruxo dos quadrinhos, com certeza vale a pena. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!